Meu irmão, o filho de ouro, engravidou minha noiva. Então minha família me abandonou. Depois de 5 anos sem contato, ele está em coma, e minha mãe exigiu que eu assumisse o papel de pai substituto para o filho dele. 5 anos atrás, apenas um mês antes de eu, agora com 30 anos, me casar com minha noiva, descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. E o único motivo pelo qual eles estavam me contando era porque ela estava grávida e queria ter o bebê. Minha ex-noiva, Karen, 30 anos, e meu irmão Chris, 33, aparentemente estavam dormindo juntos desde que Karen e eu ficamos noivos. Karen e eu estávamos juntos desde o ensino médio. Seguimos juntos pela faculdade. Então ficar noivos era obviamente o próximo passo, já que estávamos juntos há tanto tempo. Mas depois de ficarmos noivos, ela decidiu me trair com meu irmão. Isso aconteceu porque alguns dias depois do noivado, meu irmão confessou a ela que sempre teve sentimentos por ela e sentia que precisava contar antes que fosse tarde demais, já que ela estava prestes a se casar. Depois disso, ela disse que percebeu que também vinha desenvolvendo sentimentos por ele aos poucos. Aparentemente, eles até flertavam pelas minhas costas em encontros de família, mas como ela não tinha certeza, continuava comigo. Descobri tudo isso há 5 anos. Poucos meses antes do meu casamento, quando os dois se sentaram comigo junto com meus pais e me contaram que planejavam ficar juntos e que ela não podia mais se casar comigo, porque Karen estava apaixonada por Chris e eles estavam esperando um bebê. Eu fiquei arrasado naquele dia, quase não quis acreditar. Disse a Karen que queria que ela voltasse para casa comigo e acabasse com aquilo com Chris. Mas minha mãe deixou bem claro que isso não ia acontecer. Que Chris e Karen ficariam juntos e que eu tinha que aceitar, porque era a decisão deles. Eu não conseguia acreditar que minha mãe estava apoiando algo assim. Pelo menos meu pai teve a decência de parecer envergonhado e tentou me confortar. Mas minha mãe apoiava os dois descaradamente, dizendo inclusive que, se eu tivesse algum problema, guardasse para mim, porque Karen estava grávida e eu não tinha direito de incomodá-la em uma condição tão delicada. Minha mãe estava obcecada em finalmente ter um neto na família, então pouco se importava com o que eu estava passando. Brigou comigo de todas as formas possíveis para justificar o que estava acontecendo. Depois daquele confronto, Karen se mudou para a casa da minha família, já que os pais dela não queriam falar com ela depois de descobrirem a verdade. Obviamente tivemos que cancelar o casamento, e meus pais cobriram os custos, então pelo menos eu não precisei me preocupar com isso. Mas fui expulso da família, porque me recusei a falar com eles. Nos últimos 5 anos, não tivemos absolutamente nenhum contato. A única pessoa que tentou se aproximar foi meu pai, mas eu não quis falar com ele. Então, silêncio total desde que cortei relações. Demorei muito tempo para superar o que aconteceu, porque Karen e eu estávamos juntos há muito tempo e eu a amava de verdade. Precisei de muita terapia para conseguir seguir em frente. E mesmo agora não posso dizer que superei completamente, mas estou lidando com isso. O resto da família manteve contato comigo. E foi assim que descobri que ela teve um filho com meu irmão e que, um mês depois do nascimento, um teste de paternidade confirmou que era realmente filho do meu irmão e não meu. Então não havia necessidade de me procurar. Eles se casaram e estão juntos há 5 anos. Eu achei que estava tudo bem para eles. Mas então, cerca de 1 semana atrás, minha mãe me ligou do nada, o que me surpreendeu, já que ela sempre foi a mais obcecada com Chris e Karen, de uma forma até doentia. Por curiosidade, decidi retornar a ligação depois que ela me enviou um e-mail dizendo que precisava falar urgentemente comigo. Quando liguei, ela me deu uma notícia terrível, chorando. Descobri que meu irmão tinha sofrido um acidente muito grave, um atropelamento, e por causa do impacto entrou em coma. Os médicos disseram que o estado dele era crítico, sem previsão de melhora. Isso aconteceu na semana anterior, e 3 dias depois do diagnóstico, minha mãe decidiu me ligar para me contar. No começo, pensei que ela fosse pedir que eu fosse visitá-lo e estivesse lá pela família, o que eu teria feito. Porque, apesar de tudo, eu sei que é algo sério e seria razoável esperar isso de mim. Eu não queria virar as costas para alguém em uma condição tão terrível. Mas então minha mãe mudou totalmente de direção e disse que queria que eu estivesse lá para Karen e meu sobrinho. Eu não entendia o que isso significava, até que ela me disse que esperava que eu assumisse o lugar do meu irmão, cuidando de Karen e da criança em todos os sentidos, não só financeiramente. Ela queria que eu me mudasse para viver com eles e cuidar deles. Disse que ela mesma faria isso, mas não tinha mais idade nem energia para assumir essa responsabilidade. Por isso estava me ligando, esperando que eu desse uma resposta imediata por telefone. Obviamente perdi a paciência. Depois de 5 anos sem falar comigo, a primeira vez que minha mãe me procura é para exigir algo tão absurdo. Eu entendia que Karen e o filho estavam sozinhos e precisavam de apoio. Mas esse alguém deveria ser da família dela, ou de pessoas próximas a eles. E não eu, alguém que foi traído e nunca recebeu sequer um pedido de desculpas. Eu disse à minha mãe que não faria nada daquilo, e que era loucura dela esperar que eu aceitasse. Ela começou a discutir comigo, mas eu não tinha tempo nem paciência para perder. Já estava irritado e não queria arruinar meu dia ainda mais. Então desliguei o telefone e bloqueei o número dela novamente. Tentei seguir com meu dia,
Mas não conseguia parar de pensar no que Chris e Karen estavam passando. Me senti mal por eles, mas obviamente não faria o que minha mãe queria porque era simplesmente estranho. Meu irmão ainda estava vivo, só em coma, não morto. E ela agia como se ele já tivesse partido. Eu me sentia desconfortável com tudo, então mais tarde decidi ligar para o meu pai, achando que ele seria mais razoável. Foi estranho falar com ele depois de 5 anos, mas após algumas conversas superficiais, perguntei sobre Chris, e ele disse que o estado era grave. Então contei a ele sobre a conversa com minha mãe, esperando que fosse mais sensato, mas para minha surpresa, ele disse que ela tinha razão. Isso me pegou totalmente de surpresa, porque meu pai sempre foi o mais equilibrado entre os dois. Perguntei se ele realmente acreditava nisso, e ele disse que sim, que Karen e eu tínhamos um histórico, que eu ainda era parte da família, e se havia alguém em quem eles poderiam contar, era em mim. Disse que as expectativas da minha mãe não eram tão absurdas assim. Isso me deixou completamente perdido. Naquele momento eu realmente não fazia ideia do que fazer. Durante a semana inteira, evitei falar com qualquer pessoa da família, até mesmo com outros parentes, porque temia que alguém trouxesse esse assunto e eu fosse forçado a justificar minhas decisões. Também comecei a me sentir o vilão, porque estava me recusando a assumir minha família. Eu sabia que eles realmente precisavam de apoio, se não financeiro, pelo menos emocional, mas eu não tinha noção do que fazer. Eu sabia que o pedido da minha mãe era estranho e completamente fora da realidade, mas, ao mesmo tempo, me sentia mal por ter recusado de imediato. Eu nem sequer fui ao hospital ver meu irmão, porque tudo parecia muito estranho. Também não consegui conversar com amigos sobre isso, porque era algo muito pessoal. Eles sabiam como tinham sido as coisas entre mim e minha família desde que meu casamento foi cancelado, mas essa situação era ainda mais estranha. Foi por isso que resolvi postar no Reddit, porque precisava de opiniões objetivas. Amigos e familiares teriam sempre alguma parcialidade. Eu precisava de conselhos, qualquer opinião, até mesmo dura, só para não enlouquecer tentando achar uma solução sozinho. Eu sentia que estava voltando àquele período sombrio da minha vida, logo após descobrir a traição de Karen e Chris, e não queria reviver isso. Na atualização seguinte, escrevi que havia decidido não ver minha família por enquanto. Era demais para mim. Eu não tinha percebido o quanto minha ansiedade tinha voltado só por causa do que meus pais disseram. Voltei a tomar meus remédios contra a ansiedade e estava tentando lidar com tudo. Muitas pessoas me apoiaram nos comentários, algumas até me enviaram mensagens privadas dizendo que estavam lá por mim, o que me deixou muito grato. Também falei com alguns amigos próximos e desabafei sobre o que estava acontecendo, porque percebi que não conseguiria lidar com isso sozinho. Eles me disseram que eu podia procurá-los sempre que precisasse, e também confirmaram que a minha decisão de não visitar minha família naquele momento era a correta. Eles me lembraram que, durante toda a vida, meu irmão e meus pais sempre colocaram a si mesmos em primeiro lugar. Agora era hora de eu fazer o mesmo. A verdade é que eles ainda tinham uns aos outros e poderiam lidar com a situação sem mim. Eu fui quem ficou sozinho quando meu casamento acabou e minha noiva me traiu. Fui eu quem foi abandonado. Meus próprios pais ficaram do lado do meu irmão, mesmo ele sendo o errado. Eu fui deixado sem nada. E agora, se eu voltasse para eles, só reviveria tudo aquilo. Bloqueei todos novamente e decidi manter minha decisão de não ter contato. Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu com meu irmão e desejo que ele se recupere, porque não sou alguém que deseja mal a ninguém, mas eu precisava me preservar. Resolvi focar na minha saúde mental e até considerei voltar para a terapia, porque percebi que não estava lidando tão bem quanto imaginava. Aqueles velhos sentimentos estavam ressurgindo. Na atualização seguinte, descobri com alguns parentes que a condição do meu irmão continuava crítica, sem sinais de melhora. Já tinham se passado 2 semanas desde o acidente. Todo mundo que conhecia minha família tinha ido ao hospital oferecer apoio, menos eu. Eu teria feito isso, mas então fiquei sabendo que meus pais estavam falando mal de mim para todo mundo que os visitava. Estavam dizendo que eu me recusara a ver meu irmão, que eu tinha afirmado que aquilo era karma, por ele ter me traído anos atrás, e que ele merecia. Alguns parentes me ligaram para confirmar, porque não parecia algo que eu diria. Eu sou uma pessoa geralmente educada com todos. Obviamente neguei, e expliquei que meus pais estavam inventando, tentando me pintar como um monstro. Fiquei profundamente decepcionado que eles estavam inventando essas mentiras, mesmo depois de já terem arruinado minha vida antes. Felizmente, meus parentes não acreditaram, mas se tivessem acreditado, eu teria perdido até o apoio deles. Meus tios, tias e primos sempre estiveram ao meu lado nesses 5 anos. Eu não queria perder isso também. Imagino que meus pais não suportavam me ver tendo apoio deles, então tentaram sabotar isso também. Eu realmente não entendo por que eles me odeiam tanto. Eu nunca fiz nada contra eles. Meu irmão e eu nunca fomos muito próximos, mas meus pais sempre tiveram uma preferência óbvia por ele desde a infância. Ainda assim, essa hostilidade parecia excessiva. Alguns dias depois, minha mãe apareceu na minha casa sem avisar, já que eu havia bloqueado todas as formas de contato. Eu cheguei do trabalho e a encontrei esperando por mim. Quase entrei de volta no carro para evitar a situação,
mas ela me viu. Resolvi falar com ela no quintal sem deixá-la entrar, porque sabia que seria difícil me livrar depois. No início, ela conversou normalmente, fez um pouco de small talk e eu respondi educadamente. Mas não consegui me segurar e perguntei por que ela estava inventando coisas sobre mim para outras pessoas, me pintando como alguém cruel. Disse que aquilo não era justo, porque nunca desejei mal à minha família, mesmo após tudo o que me fizeram. Eu só queria seguir com minha vida em paz, mas eles estavam dificultando até isso. Ela me ouviu em silêncio, mas quando disse que não queria falar sobre nada naquele momento porque estava cansado do trabalho, ela explodiu. Começou a gritar comigo, chamando a atenção dos vizinhos. Disse que tinha ido até lá para se desculpar, que ela e meu pai tinham refletido e percebido que me trataram mal nos últimos 5 anos e que por isso eu não queria visitar meu irmão. Ela queria reconciliação, mas ao ouvir que eu não queria falar, decidiu gritar. Ela disse que eu devia ser grato por ainda ter uma família, porque pela minha reação ao acidente do meu irmão, ela tinha pensado seriamente em me cortar de vez, convencendo o resto dos parentes a não falarem mais comigo. Segundo ela, eu não parecia triste o suficiente quando recebi a notícia do acidente. Ela disse que esperava que eu demonstrasse mais emoção, mas como eu apenas soei indiferente ao telefone, ela achava que eu não me importava. Isso era totalmente sem lógica. Eu estava devastado por dentro quando soube, mas talvez isso não tenha transparecido. Expliquei que não desejava mal a ninguém, muito menos ao meu irmão. Mas ela insistia que o fato de eu não ter assumido Karen e meu sobrinho no lugar dele era prova de que eu não me importava com a família. Era apenas mais uma desculpa absurda para justificar o comportamento deles. A discussão se prolongou até que eu perdi completamente o interesse. Entrei em casa e pedi para ela ir embora. Quando tentei fechar a porta, ela tentou entrar atrás de mim, mas tranquei e disse que chamaria a polícia. Foi só então que ela foi embora, não sem antes me amaldiçoar e dizer que eu pagaria caro por isso. Eu não sei o que ela quis dizer, mas não me importo. Só queria paz. Na atualização seguinte, cerca de 26 dias após o acidente, soube por primos que finalmente havia boas notícias. Meu irmão estava mostrando sinais de melhora. Não foi minha família quem me contou, claro, mas fiquei aliviado em saber que ele estava reagindo. Torci para que se recuperasse apesar de tudo. Mas mesmo assim, meus pais continuaram me atacando. Alguns dias depois, meu pai me ligou de madrugada, de um número diferente, só para gritar comigo. Foram várias chamadas até eu atender. Ele esperou que eu estivesse com sono, para me pegar de surpresa. E quando atendi, ele começou a berrar, dizendo que eu era ingrato, que ele desejava nunca ter me tido como filho e que ia garantir que o resto da família se afastasse de mim. Na hora, eu fiquei em choque, mas depois passei a achar até cômico, de tão desesperada que era a tentativa deles de me pintar como um vilão. Era só mais uma forma de extravasar a frustração. Felizmente, meu pai não conseguiu virar meus parentes contra mim, porque todos sabem a verdade sobre o que aconteceu há 5 anos. Depois que a saúde do meu irmão começou a melhorar, eu só esperava que meus pais parassem de me perseguir e focassem nele. A pressão que eles estavam tentando jogar sobre mim era insana. Felizmente, com o tempo, a melhora dele realmente se confirmou. Ele sobreviveu ao acidente e, embora tenha levado muito tempo para se recuperar totalmente, acabou ficando bem. 3 anos se passaram desde então, e muita coisa mudou na minha vida. Hoje moro na Alemanha, já faz 1 ano e meio por causa do trabalho. Também estou em um relacionamento. Namoro há 8 meses e tem sido uma fase incrível, tranquila, cheia de coisas boas. E, nesses 3 anos, não tive absolutamente nenhum contato com meus pais. Foi a melhor decisão da minha vida. Se eles nunca mais falarem comigo, melhor ainda. Eu ainda mantenho contato com meus outros parentes, como tios, tias e primos, que sempre me apoiaram e sabem de toda a história. Com eles está tudo bem. Mas com meus pais não há mais nada a dizer. Eu finalmente aceitei que eles nunca me viram como parte da família. E sinceramente não quero mais tentar forçar nada. Meu irmão, Chris, está totalmente recuperado agora. Assim que ele começou a melhorar, Karen veio me procurar. Ela apareceu na minha casa com um buquê de flores, querendo se desculpar em nome dela e dele. Disse que meu irmão não teve coragem de ir pessoalmente porque sentia vergonha demais de tudo o que tinha feito no passado. Naquele momento, eu apenas disse a ela que não havia necessidade de pedir desculpas. Eu realmente não me importava mais. Era tarde demais para isso. Eu já estava mudando de país, começando uma nova vida. Disse a ela que os perdoava, mas não porque queria reconstruir laços. Simplesmente porque eu já não ligava mais. Não havia mais peso. Eu tinha seguido em frente. E isso era verdade. Nada do que aconteceu importava mais. Eu só queria viver minha vida, longe de toda aquela toxicidade. Então embarquei para a Alemanha e nunca mais tive contato com meus pais. Eles não sabem nada da minha vida atual. E, para ser honesto, isso é maravilhoso. A paz que eu tenho agora é algo que nunca conheci quando estava perto deles. Eu não deixaria nunca mais que voltassem a me arrastar para o caos deles. Hoje posso dizer que finalmente sou feliz. Tenho um bom trabalho, vivo em outro país.
Tenho uma namorada incrível e amigos de verdade. Não sou mais o mesmo homem destruído que fui quando minha noiva me traiu com meu próprio irmão. Foram anos de dor, terapia e esforço para me reconstruir. Mas agora cheguei a um lugar onde posso dizer que estou em paz. Lembro de quando escrevi meu primeiro desabafo no Reddit. Desesperado por opiniões de estranhos, só porque não tinha mais ninguém a quem recorrer. Eu me sentia sozinho, rejeitado e traído. Hoje, olho para trás e vejo o quanto caminhei desde aquele dia. E se tem uma coisa que aprendi, é que às vezes cortar laços, mesmo que doloroso, é a única forma de sobreviver e se reencontrar. Por isso, quero deixar registrado aqui para quem acompanhou minha história. Eu estou bem. Eu segui em frente. Não guardo mais rancor. Desejo que meu irmão continue saudável, que Karen viva a vida dela e que meus pais fiquem com as escolhas que fizeram. Mas eu nunca mais voltarei. Aos que me deram apoio quando eu mais precisei, quero agradecer de coração. Nos comentários, nas mensagens privadas, nas palavras de conforto, tudo isso me ajudou a não desmoronar quando estava no fundo do poço. Vocês me lembraram que eu não estava sozinho, mesmo quando parecia estar. Agora é hora de encerrar esse capítulo de vez. Obrigado por lerem, obrigado por se importarem, e obrigado por me ajudarem a acreditar que eu podia construir uma vida nova. Porque eu consegui. Estou vivendo essa vida agora. Comentário observador do Reddit. É impressionante como algumas famílias conseguem virar as costas para quem mais precisava delas. O narrador foi traído, abandonado, e mesmo assim ainda se sentiu culpado quando não cedeu às exigências absurdas dos pais. O tempo mostrou que a decisão de cortar laços foi a mais saudável, porque só assim ele pôde reconstruir a própria vida e encontrar paz. Às vezes, se afastar não é falta de amor, mas sim uma prova de amor próprio. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Comenta aí embaixo o que você faria no lugar dele, porque eu quero saber a sua opinião. Até a próxima história.